Eu não sei como é que os irmãos se sentem quando alguém faz uma declaração importante a vosso próprio respeito. Quando alguém diz alguma verdade que vos enche o coração. Como é que nos sentimos? Bem, não é? Todos nós gostamos que os outros digam boas coisas a nosso respeito e que os outros sejam capazes de dizer coisas que nos animam, nos encorajam. Sabem, eu não sei se nós estamos assim tão de acordo com a declaração que Jesus fez a nosso respeito. Ele, a certa altura, ele disse: vocês sereis as minhas testemunhas. Eu acho que é uma declaração sublime que Jesus faz a respeito de cada um de nós, daqueles que são os seus discípulos, aqueles que foram transformados pela obra de Cristo. Gostamos de ouvir boas coisas a nosso respeito, mas Jesus diz uma coisa incrível a nosso respeito e eu não sei se nós levamos a sério. Não sei se isto nos enche a alma ou até nos enche o peito. Não sei se isso é uma coisa que nos elogia ou não, mas é uma grande declaração que Jesus faz a nosso respeito. Ele diz: sereis minhas testemunhas. Eu acho que é uma declaração muito importante, eu diria graciosa, de Jesus para connosco. Apesar de talvez nós não valorizarmos demasiado a declaração do Senhor Jesus. Sabem, quando ele estava a dizer vós sois as minhas testemunhas, ele no fundo estava a dizer uma coisa importante. Ele estava a dizer que ele confia em nós a continuidade da sua missão, da missão que ele iniciou. Agora, estas coisas, aquilo que nós achamos importante não se dá a qualquer pessoa, aquilo que nós achamos importante não se dá a qualquer pessoa. Se eu inicio uma obra, eu gosto que essa obra seja passada para pessoas competentes. Então Jesus está a dizer, vós sois as minhas testemunhas. Ele espera que nós sejamos competentes para continuar, dar continuidade à sua obra. Aquelas pessoas que têm negócios e tiverem que os passar para outros, vão tentar encontrar pessoas competentes para poderem levar o negócio para a frente. Quer o dinheiro deles esteja lá, quer não. Nós gostamos de pessoas que continuam a missão e o trabalho que nós fazemos e que consideramos válido. Por isso, reparem bem, quando Jesus está a dizer que nós somos as suas testemunhas, Ele está a confiar-nos esta idoneidade para nós continuarmos a obra que Ele fez neste mundo, nesta terra. Foi uma obra sacrificial, uma obra de proclamação, mas também uma obra de sentir no seu próprio corpo a dor da separação. Por isso, ele diz, vós sois as minhas testemunhas. Isto significa que existe uma ação continuada da missão de Cristo na terra que ele próprio iniciou, confiada a todos nós. Portanto, se tu te sentes bem quando alguém te elogia, deves sentir-te bem em receber de Deus esta incumbência, porque é a missão dele que está a ser continuada através de ti e de mim. Curiosamente, Jerusalém era o lugar da paz. É aí que tudo começa, sabem? Segundo Atos dos Apóstolos, Jesus subiu ao céu, disse aos discípulos para permanecerem em Jerusalém, no lugar da paz, até que eles fossem revestidos de poder. Essa ordem foi recebida, os discípulos permaneceram em Jerusalém e nós sabemos o que aconteceu. Eles foram revestidos de poder. Sabem, uma das coisas que ninguém gosta é andar perdido. Ninguém gosta de andar perdido. Hoje o GPS ajuda-nos muito e ficamos zangados com o GPS quando o GPS nos engana. Ele também nos engana. Já aconteceu vocês serem levados para uma rua sem sentido, sem saída? Já? Temos que pôr a empresa de GPS em tribunal, porque isso não se pode fazer, não é? Ninguém gosta de estar perdido. E sabem uma coisa? A verdade é que eu acho que às vezes nós estamos meio perdidos em relação àquilo que é o nosso sentido de missão enquanto estamos na Terra. Reparem o que aconteceu com os apóstolos depois que eles presenciaram a ascensão do Senhor Jesus. Isso está narrado em Atos 1, verso 12. Nós acabamos de ler o texto, mas vamos voltar lá, irmãos. Abra a sua Bíblia. Diz assim, então voltaram de Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. Quando entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, etc, etc. É interessante.
Primeira coisa, nós sabemos que eles voltaram para Jerusalém. E é curioso, o que é que a nossa Jerusalém implica? Reparem no verso 12, ele diz que eles sabiam qual é o sentido de missão que começava lá em Jerusalém, eles sabiam qual é o lugar onde eles deviam de estar. Eles subiram ao cenáculo onde viviam os apóstolos e as famílias, diz o verso 13. Eles buscavam uma convivência. A fé implica que eu busco uma convivência. Eu não posso viver uma fé sozinho. Reparem o que eles fizeram. Foram ao lugar, e nós precisamos de procurar um lugar onde estar, e procuraram uma convivência. Eles juntaram-se com as famílias que se reuniam. Hoje em dia fala-se muito de pessoas que podem viver numa comunidade sem igreja. Eu não vou falar sobre isso aqui agora, mas não é isso que eu vejo aqui. Quem tem amor por Cristo busca o amor dos irmãos. Quem tem amor por Cristo e quer realizar a causa de Cristo precisa da ajuda dos irmãos. Não se pode viver sozinho. Se você acha que pode viver a sua fé sem igreja ou sem comunidade, chame-lhe o nome que quiser, então viva sem família. Faz sentido, não faz? Chute as pessoas da sua família e viva sozinho. Também há pessoas perturbadas que o fazem. Mas nós não somos perturbados. Temos uma missão a cumprir. Por isso, a igreja faz sentido. Faz sentido. É verdade que às vezes nós gostamos mais de umas coisas do que outras. Numa igrejazinha onde se faz um churrasco de vez em quando não é nada mal, pois não? Hã? Não é nada mal. Não é o mais importante, mas ajuda. Buscamos uma comunidade que nos dê aquilo que nós gostamos. Mas não podemos buscar uma comunidade onde nós não esperamos dar o que nós devemos dar. Porque é na reciprocidade que as comunidades se edificam. E é interessante, um lugar, uma convivência que tem que ser suportada. Eu acho que não foi fácil para eles viverem lá no cenáculo, não é? Eu não imagino qual era o tamanho do cenáculo, mas não era fácil de viver com a família de Pedro, de João, dos filhos do Trovão e não sei mais quem, não sei quê, não sei durante quanto tempo, não foi fácil. Mas sabe, os apóstolos procuraram uma convivência que eles tiveram que suportar por amor a Cristo. E diz o texto continua, que também eles permaneceram unânimes em oração, diz o verso 14. Isto tem a ver com um sacrifício, falámos isto a última vez. Eu estou a pegar nos resquícios da última vez que falámos sobre esta questão. Sim, do ponto de vista da disciplina e da vontade, buscar a oração é um sacrifício. Não é? É das coisas que realmente custa fazer. Eu diria que se nós não tivermos cuidado, a oração fica posta de parte. Mas sabem uma coisa curiosa? É que os grandes movimentos da história cristã iniciaram-se da mesma forma que em Jerusalém. Através de um grande desejo de orar. As pessoas, quando desejam de facto estar juntas, a oração é um ingrediente fundamental. Sabem que no livro de Atos dos Apóstolos, a palavra oração e que está relacionada com o verbo aparece 28 vezes. Num livro que não é assim tão grande. Isso significa o quê? Que a oração tem um papel importante na comunidade lá em Jerusalém. A comunidade que nós queremos imitar. Quem é que não gostaria de imitar esta comunidade lá em Jerusalém e a comunidade de Antioquia, que está a partir do verso 13, 12 e 13? Todos nós gostamos de bons modelos. Mas termos bons modelos significa que nós corramos o percurso até chegar a eles. Então encontramos aqui este aspecto importante. Sabem o que é quer dizer orar? Significa reclamar o ambiente celeste na terra. Já tinha pensado nisso? Orar significa reclamar o ambiente celeste na terra. Não foi isso que Jesus diz. Sempre que vocês orarem, o que é que vai acontecer? Vocês estão a... Digam lá qual é a palavra. Jesus usa uma palavra interessante. Qual é? Lá no texto. Aquilo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Já perceberam isto?
Sempre que o povo de Deus se junta para orar, nós estamos a pedir que o ambiente celeste se reproduza na terra. Interessante. Mas provavelmente é uma coisa que nós não valorizamos muito. É por isso que às vezes a nossa terra está desprovida de ambiente celeste. Apesar do Senhor Jesus ter dito o quê? Que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que mais vem por acréscimo. Portanto, às vezes nós achamos que esta questão de uma igreja buscar a oração, isso é só para alguns devotos. Para aqueles que não têm muito tempo. Aqueles que trabalham um pouco durante a semana. Não é não. Para aqueles que têm uma vida muito cheia. Se alguém quiser competir comigo uma vida cheia, venha falar comigo. Também a tenho. Irmãos, é interessante pensarmos. Às vezes nós temos que meter o dedo exatamente na nossa ferida para nós percebermos a dor que ela tem. Claro, ninguém faz isso, pois não. Ninguém carrega na sua dor para senti-la mais. Às vezes nós precisamos disso. Às vezes queremos ser uma comunidade que cresce, uma comunidade onde recebe pessoas, onde abençoa pessoas, mas não percebemos que os modelos estão cá. A palavra de Deus ensina-nos isso. Se queremos ser uma igreja como a igreja lá em Jerusalém, uma igreja que na verdade levou o Evangelho para lá da sua Jerusalém, passando pela Judeia e Samaria aos confins da terra, nós temos que buscar os ingredientes que fazem com que nós sejamos essa comunidade. Eu já não estou a dizer que o irmão tem que buscar a oração indo à Rua da Boa Vista às 20h30 das quartas-feiras, ou indo às terças-feiras às 8h30 orar com as senhoras. Ninguém tenha problemas, eu também já orei com as senhoras e senti-me muito bem no meio delas. Não é? Aliás, havia um padre que dizia: bem-aventurado és tu entre as mulheres, entre as mulheres, entre as mulheres, entre as mulheres, e não saía dali. Não é? Não sei que padre foi, portanto ninguém pode acusar ninguém. Não é? Percebem a ideia? O importante é buscar a oração. Se os irmãos, às 20h30 de quarta-feira, estiverem lá na vossa casa com a mantinha por cima dos joelhos, não é? A orarem, vocês estão a ligar na mesma a terra ao céu, como estão a ligar quem está na Boa Vista. Mas se puder vir à Boa Vista, tem uma vantagem. É que lá canta-se também bem às quartas-feiras. E vai sentir o quê? O aconchego. Irmãos, nós estamos todos numa sociedade difícil, que pede de nós mais do que nós podemos dar. Mas sabem, essa sociedade não nos dá poder, mas Cristo sim dá poder. Há uma grande vantagem. Cristo oferece-nos o que a sociedade não nos oferece. A sociedade pede-nos, Cristo dá-nos. Dá-nos a graça para chegarmos às coisas que reproduzem na terra o que já existe no céu. E esta é a nossa função. É representar na terra o que já existe em eternidade. É por isso que nós temos a vida eterna, não vamos recebê-la, já a temos, porque já estamos a viver essa realidade. Portanto, faz sentido vivê-la cá, com a minha ajuda, com a tua ajuda. É preciso criar uma disciplina para isto. Uma das coisas que eu não me importo nada e dou glória a Deus é se de repente chegar ao pé de alguém chegar de mim e disser assim: pastor, conte comigo, eu vou orar, vou constituir um grupo de oração lá na minha casa, no meu escritório, não sei. Se quiser, venha para aqui, desde que não chova, aproveite aqui o bom ambiente, faça alguma coisa, mas busque um tempo onde Deus é reclamado e o ambiente celeste é trazido para a terra. Isto não é simplesmente uma coisa que se diz para dizer. A oração é um elemento fundamental para a vida das pessoas, até mesmo na sua relação individual com Deus. Se nós não estabelecermos uma relação com Deus diariamente, nós não vamos conseguir perceber quem Deus é de verdade na nossa vida. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração.
Isto não é conversa, irmãos. Isto é verdade. Esta é a verdade que Deus traz para a vida dos humanos. É a necessidade que nós temos de viver com Deus. E quando vivemos com Deus, nós buscamos as coisas que nos favorecem a presença de Deus na nossa própria vida. Talvez haja alguns obstáculos que aparecem na nossa vida. O que é que a nossa Jerusalém implica? Implica um lugar para estar, implica, obviamente, uma convivência a estabelecer e, com certeza, um sacrifício a fazer. Eu sei que nós não gostamos de sacrifícios, ninguém gosta. Mas sem ele, nós não somos gente. Se nós não chorássemos, não sabíamos o valor da alegria. Se nós não tivéssemos uma doença de vez em quando, não perceberíamos o valor da saúde. O sacrifício faz parte da vida de cada um de nós e nós precisamos de percorrer o caminho do sacrifício, não porque o desejemos, não porque o busquemos, mas porque ele é inerente à nossa própria vida. A maneira é como é que nós reagimos, como é que nós crescemos com as dificuldades e os sofrimentos que aparecem. É preciso sacrifícios na nossa vida, nós não podemos viver sem eles. Ninguém se torna maduro sem sacrifício. Seja no campo da fé, seja no campo do crescimento pessoal. Eu não sei, mas temos que pedir a quem tem possibilidade de resolver isto. Eu não me importo meter debaixo do estrado uma vez por semana só para evitar que isto aconteça. Os irmãos não são incomodados com este barulho? Não são? Pronto, só eu, ainda bem. É sinal que vocês estão mais focados nas minhas palavras que no barulho. Ouviram agora? Temos que dar um jeito nisto. É só o pregador que se incomoda, não faz mal. Então, o que é que está instalado na nossa Jerusalém que precisa ser vencido? Eu estou a caminhar devagar, meus irmãos, só porque acho que precisamos digerir isto um pouco mais. Primeira coisa, será que existe uma vergonha em ti por seres discípulo de Cristo? Há pessoas que têm dificuldade em encarar esta verdade de uma fé que não é muito procurada, uma fé diferente. E temos, às vezes, vergonha de assumi-la. Dizem que nós somos minoria e nós ficamos escondidos debaixo dessa verdade que não é verdade. Porque a minoria não existe em pessoas que buscam uma fé no Deus verdadeiro. Há muitos outros que estão connosco nesta procura. Possivelmente nós não somos testemunhas porque existe uma dose de vergonha por causa daquilo que Cristo fez por nós e por causa daquilo que Cristo disse a nosso respeito, que nós éramos suas testemunhas. Se calhar há uma vergonha. Isso pode ser um obstáculo para eu ser testemunha de Cristo. Se tu achas que vives uma vida eterna, como é que ela pode ser comparada com outros que vivem uma vida terrena? Completamente absorvidos pelos valores da vida que se vive na Terra, quando nós já temos uma percepção espiritual e uma vivência espiritual. Afinal, quem são os ricos? São os outros ou somos nós? Não há que ter vergonha. Nós somos de Cristo pela sua graça. Se a vergonha é uma coisa que nos impede de sermos testemunhas de Jesus, então nós estamos a precisar de rever o nosso conceito de discipulado. Isso não quer dizer que eu não tenha que ser inteligente para manifestar quem Cristo é na minha vida. Não o posso fazer só através da vida, tenho que o fazer também através das palavras. As palavras e a vida têm que funcionar em conjunto. Há quem diga, a minha vida, o que é isso da minha vida? Tens assim uma vida tão sublime que encanta o mundo à tua volta? Lá em casa, o cão às vezes não gana e o gato não mia? Se calhar. Porque às vezes o cão leva um pontapézinho de vez em quando, porque tu não te controlaste. Ou o gato, se calhar, fica sem comer mais tempo do que deve. O que é isso de dizer a minha vida?
Se a tua vida não for a vida de Cristo, não adianta usares a tua vida como modelo. Precisamos de proclamação e de vivência. E isso traz-nos a alegria de nós sabermos que somos discípulos de um grande mestre e não nos envergonhamos por isso. Os outros ainda não ganharam o que eu, pela graça, já ganhei. Por isso, não há razão para nós, efetivamente, termos problemas quanto à vergonha de sermos quem somos. Mas também pode ser que haja o obstáculo do conforto. Às vezes o conforto impede-nos de sermos discípulos de Cristo. Ou talvez exista uma tentação na nossa vida que toma o lugar primeiro. Uma aspiração na nossa vida que toma o lugar primeiro. Que nos assuma nós como discípulos nossos, nós mesmos, em vez de discípulos de Cristo. Eu quero brilhar. Quero que toda a gente me conheça por causa da minha formação, por causa de quem sou, o sítio onde vivo, o carro que tenho. Esquecemos-nos que nós representamos Cristo e não nós mesmos. Se algum de nós quiser representar-se a si mesmo, não vale a pena. Podemos ter um círculo de pessoas que estão à nossa volta, mas há um universo que não nos conhece. É melhor apontar para Cristo. É melhor ser Cristo, aquele que na verdade está diante de nós. Jerusalém era a cidade dos começos. Eles começaram por ser 120, diz logo o texto. Mas logo que o Espírito Santo os visitou, eles imediatamente perceberam que o sentido de missão era grande. E o que é que eles fizeram? Eles arranjaram formas de tornar Cristo conhecido. A ressurreição de Cristo abalou-os. Eles ficaram completamente com um entusiasmo enorme. Porquê? Porque não há um mestre qualquer que ressuscita como ele. Eles usaram a ressurreição como um emblema, uma bandeira que eles transportavam para onde quer que iam. Por isso, pergunta-se, vamos caracterizar a Jerusalém que nós temos aqui, meus irmãos. Em primeiro lugar, capítulo 2, verso 42, e eu quero terminar entretanto. Temos almoço hoje, fiquem preocupados, está bem? Verso 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir no pão e nas orações. Os irmãos, vejam, esta é a Jerusalém onde tudo se iniciou. Se perceberem, meus irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Você tem uma conduta de fé? Tem uma conduta de fé? Ou hoje nós vivemos de uma maneira e amanhã vivemos de outra? Se o negócio for chorudo, eu não tenho problema em dar ali uma facadinha nas regras. Se o negócio não prestar, deixa passar, porque sou cristão, sou ético. Não. Será que a nossa maneira de nos conduzir é a mesma dos crentes lá em Jerusalém? Eles ficavam a permanecer na doutrina dos apóstolos, que era a doutrina de Cristo. A doutrina que Cristo lhes tinha ensinado. E eles permaneciam sólidos. Será que a questão da fé faz diferença na tua vida? Existe uma maneira de estar que é sempre igual? Ou a forma como tu reages às circunstâncias que vives tem sempre uma reação diferente? Ou às vezes, será que tu és capaz de te lembrar do ensinamento de Cristo e outra vez te esqueces? Ou tu és uma pessoa firme e sólida, cresces como o cedro do Líbano? Sabem como é que o cedro do Líbano crescia? Os primeiros 3 anos ninguém lhe vê a raiz. E até há pessoas que se enganam e cortam o cedro do Líbano antes de ele ter a oportunidade de crescer. Sabem porquê? Os primeiros 3 anos o cedro do Líbano está a criar raízes para o fundo. Ninguém vê nada para fora, porque as raízes estão aí para baixo. E é por isso que os salmos falam sobre isso. Nós precisamos criar raízes para dentro. Raízes sólidas que envolvam a rocha e fiquem firmes para quando vier os momentos difíceis saibamos responder. É essa a fé que tu tens? Ou que a tua fé vai conforme os modelos que te aparecem? Os
os desafios. Às vezes aparece alguém na nossa vida que influencia tanto a nossa vida, uma menina bonita, ou um rapaz bonito, uma pessoa que fala bem, e nós ficamos ali. Doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo. É essa a doutrina em que tu estás. Ou aparece uma forma nova, uma teoria nova que aparece aí sobre o universo, ou sobre Deus, ou sobre isto, ou sobre aquilo, e nós ficamos assim, pois é. Às vezes damos mais valor à ciência que à palavra de Deus. Mas sabem, a ciência passa. E está sempre a encontrar coisas novas. A ciência tem o seu lugar se ela melhorar a minha forma de estar na vida. Mas se ela contrariar aquilo em que eu creio, a ciência já não me serve. Porque Cristo e a sua palavra é aquilo que permanece pelos séculos. Nós vamos parar aqui, meus irmãos, para nos situarmos a cada um de nós e percebermos: eu que vivo numa comunidade como esta, será que eu estou a procurar o modelo da igreja lá em Jerusalém? Eu não sei se vocês conseguem ver bem aí ao fundo, mas diz: doutrina, comunhão, oração, temor, partilha, oração e graça. Isto eram os ingredientes que faziam com que a comunidade lá em Jerusalém crescesse como cresceu. Nós precisamos. O facto de estares aqui, de seres encaminhado por uma comunidade que não é perfeita, uma comunidade que todos os dias está a melhorar, assim seja, ó Deus. Uma comunidade em que procuramos estar juntos e nos abençoarmos uns aos outros. Procura ser parte dessa comunidade, não trazendo modelos estranhos, não trazendo modelos teus, mas trazendo o modelo de Cristo para a comunidade. A doutrina que Cristo ensinou é essa que nós precisamos. Que cada um de nós viva Cristo e não modelos de doutrina. Que cada um de nós viva em intensidade a pessoa do Salvador, a pessoa do Mestre. Porque aí estamos seguros. Com Cristo criamos comunidades fortes, sólidas. Porquê? Porque quando buscamos Cristo, buscamos a oração, buscamos a comunhão com Ele, a comunhão uns com os outros. Buscamos o reino de Cristo na terra. Vamos orar. Pai nosso, obrigado, Senhor, porque o Teu amor nos constrange. Tu morreste por nós, Senhor, desta Tua vida, fizeste a obra e nos declaraste testemunhas Tuas. Tu confiaste a cada um daqueles que salvaste a missão de continuar a proclamar nesta terra e a fazer o ministério que Tu iniciaste. Que confiança Tu tens em nós, Senhor. Deus nosso, a oração que fazemos de uma forma humilde é que todos nós precisamos de Jesus para criar comunidades firmes e fortes que exalam o cheiro de Cristo, escrevem cartas onde Cristo é conhecido a este mundo e onde, Senhor, vivem vidas repletas do Teu grande amor e da manifestação do amor cristão. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.